Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dando sequência às nossas aulas virtuais, nós vamos falar sobre a introdução à contabilidade do agronegócio. O foco principal aqui, na verdade, é simplesmente demonstrar basicamente algumas características essenciais do agronegócio que são importantes para que nós possamos depois fazer a contabilidade das culturas, tanto da atividade agrícola como também na parte de criação de animais, como na pecuária. Bom, primeiramente, dentro do ramo do agronegócio, nós temos o que é conhecido como empresas rurais. O que são empresas rurais? Na verdade, empresas rurais são todas aquelas que exploram a capacidade produtiva do solo por meio do cultivo da terra, criação de animais e transformação de produtos agrícolas. Então, na verdade, empresa rural não é tão e somente aquela, quando vem à nossa cabeça, uma atividade agrícola, onde você tem plantação. Você pode ter criação de animais, e isso aí são os mais diversos, não só a pecuária, como imagino que foi o primeiro exemplo que veio à sua cabeça, né, no caso da pecuária de corte, mas também você tem pecuária leiteira, você tem criação de suíno, você tem criação de rã, de coelho, bicho da seda, entre outros tipos de animais. Dentro das empresas rurais, pode-se dividi-las em três campos. Então, a atividade agrícola, que são as plantações, a atividade zootécnica, que são a criação de animais, e eventualmente a atividade agroindustrial, que também é aquela atividade que deriva destas duas anteriores, né, da atividade agrícola e da atividade zootécnica. A atividade agrícola em si, ela tem características aqui que vão impactar na nossa contabilidade. Você tem algumas culturas que são consideradas hortícolas ou forrageiras, que normalmente são culturas de curto prazo, como milho, trigo, aveia, arroz, soja. Curto prazo, entenda-se menos de um ano. E você tem algumas culturas que têm uma característica de arboricultura, né, como florestamento, pomares, onde mesmo após a extração do fruto, você continua tendo a planta, né, na verdade a árvore, que prevalece assim por mais de um período. Contabilmente, eu já gostaria que vocês começassem a pensar agora o que isso aqui reflete na contabilidade. Você tem uma planta que, claro, é um ativo para você, e ela pode ser de curto prazo ou de longo prazo. Então, certamente, você já vai começar a ter ideias que normalmente essas plantas de curto prazo serão reconhecidas no ativo circulante, e aquelas que têm uma vida mais longa no ativo não circulante. Isso aqui já são pontos iniciais para a gente pensar. Bom, eu tenho uma planta que dura um ano, então fatalmente ela vai ter que circular dentro do ativo circulante, ela vai ter que ser registrada. E as que duram mais no longo prazo. Dentro da atividade zootécnica, nós temos a criação de animais. Então, desde apicultura, criação de abelhas, avicultura, pecuária, piscicultura, entre outros tipos de criação. E a agroindustrial, na verdade, ela parte daqueles produtos originados na atividade agrícola e zootécnica e transforma eles em um novo produto ou com algum tipo de melhoramento, como por exemplo o beneficiamento do produto agrícola. Então, o café veio da agricultura, mas o seu beneficiamento agora já se torna uma atividade agroindustrial. E assim também para os demais produtos. Então, a cana de açúcar gerada na atividade agrícola vai virar álcool ou aguardente. E aí já muito se aproxima de um processo industrial que requer daí uma contabilidade mais voltada para a atividade industrial, não tão essa que nós vamos ver aqui utilizando os ativos biológicos. Bom, a contabilidade rural que nós vamos estudar ao longo dessas aulas, ela pode ser aplicada a um determinado setor da economia ou atividade. E dentro da atividade rural, o produtor ele pode ser registrado ou reconhecido como pessoa física ou jurídica. Qual é melhor? Isso aí vai muito da característica tributária da fazenda em si, da propriedade rural, e também da movimentação, do tipo de produto e de várias outras características que vão impactar na parte tributária. Via de regra, a pessoa física tende a ser um pouco mais vantajoso para os pequenos produtores. Mas isso não impede que, mesmo sendo um pequeno produtor, ele tenha uma contabilidade para controle, para avaliação do seu patrimônio, né, tal qual as grandes empresas, pessoas jurídicas, vão ter. Alguns detalhes dentro da forma jurídica é que, enquanto for uma empresa, ela poderá ser uma limitada ou uma sociedade anônima, no caso até de capital aberto. E na pessoa física nós temos aquela figura central, onde você tem o proprietário como dono de tudo. Você pode ter algumas
modalidades também de associação dentro da atividade rural. Como assim? Basicamente, na atividade rural nós temos dois tipos de capital, o capital fundiário e o capital de exercício. O capital fundiário é todo aquele capital como normalmente vinculado à terra, né? Então terra, edifícios, benfeitorias, é aquele capital mais pesado, né? Um recurso mais fixo, vinculado à terra, um recurso mais, digamos assim, até, como que eu vou dizer, mais duradouro, de certa forma. E o capital de exercício é aquele capital operacional, é o capital para fazer o negócio acontecer, é o gado, o animal, os equipamentos e até, por que não, o dinheiro que poderia ser aplicado num investimento, num negócio. Então, por que separar capital fundiário de exercício? Porque podem haver parcerias entre esses capitais. Eu não preciso ter os dois, de repente eu tenho um e posso me associar com alguma pessoa para completar com outro capital. Por exemplo, nos tipos de associação que a gente tem, como eu disse, a primeira mais clássica é o investidor, que é proprietário da terra e toca a atividade por conta própria, com os seus próprios recursos. Então ele é dono do capital fundiário e do capital de exercício, ele é dono dos dois, né? Por outro lado, eu posso também ter as parcerias. O que é parceria? Por exemplo, eu tenho capital fundiário, eu tenho lá um pasto na minha propriedade e você quer começar uma atividade de criação de gado. Então nós podemos fazer uma parceria, eu entro com a parte do pasto e você compra os animais e ração, etc. E ao fim da venda dos animais para o abate, nós entramos num acordo qual vai ser a parte de cada um. Então pode ser meio a meio, 3/4, etc. A gente pode negociar como vai ser a divisão desses lucros. O fato é que na parceria os dois estão correndo o risco do negócio. Então tanto eu quanto o meu parceiro estamos juntos no negócio. Se der lucro, bom para os dois. Se der prejuízo, fatalmente aí os dois vão ter alguma perda. No arrendamento é diferente da parceria, por quê? Porque no arrendamento eu alugo as minhas terras, alugo o meu pasto para o empresário ou para esse criador de gado e o risco do negócio passa a ser totalmente dele. Todo mês eu vou receber o meu arrendamento, todo o período, e se o negócio der lucro, bom para o investidor. Se o negócio não der lucro, ruim para o investidor. No meu caso, como arrendador, eu somente alugo a terra e aquilo para mim já sempre terá a mesma receita constantemente. O comodato existe em alguns casos mais específicos, mas é toda vez que você cede um bem para alguma pessoa e não cobra nada por isso. Você vai falar, pô Daniel, mas existe almoço grátis? O cara vai me dar alguma coisa e não vai cobrar? Normalmente eles amarram de alguma forma. Por exemplo, eu posso te dar uma máquina, no caso mais típico da indústria, e cobrar que você sempre compre os meus produtos para utilizar na máquina. Na atividade rural isso aí tem alguns setores que pode até ocorrer. Então eu te dou um animal recém-nascido, você cria, depois eu te dou todos os suplementos e no final eu te obrigo a vender o animal para mim a um preço já combinado ou pré-estabelecido. E o condomínio, já uma última também muito rara de acontecer, a situação onde você tem vários tipos de produtores dentro de uma mesma propriedade e esse custo da propriedade é dividido entre todos. Bom, algumas características que pesam no agronegócio. Dependência do clima, então se chover, fizer muito sol, estiagem, etc., vai prejudicar a produção. Condições biológicas, eu quero plantar cacau em uma região muito fria, de repente eu posso não ter muito sucesso. Trabalho disperso e ao ar livre, aí principalmente as condições de trabalho do produtor rural diretamente, que atua diretamente na atividade, e ainda incidência de riscos, não só climáticos, então eu posso ter o risco de geadas, etc., pragas, e também de planos governamentais. Em alguns momentos o governo pode priorizar alguns tipos de planta ou alguns tipos de cultura em detrimento de outros. Dentro da contabilidade rural, a gente vai ter que ficar atento com uma coisa também: ano agrícola e exercício social. Nem sempre os dois caminham juntos. Exercício social ele começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Isso é o exercício social. Só que na atividade agrícola, às vezes é 31 de dezembro e eu ainda estou com o produto plantado. Eu não fiz a colheita, por exemplo, da cana. Então não faz sentido levantar um balanço em 31 de dezembro, já que meu produto ainda está todo plantado. Então nesse caso, para fins fiscais, nós fazemos o seguinte: nós encerramos para parte de imposto de renda em 31 de dezembro. Então, em 31 de dezembro, encerra-se a atividade para a parte do imposto de renda, ok? Faz a apuração fiscal, entrega tudo certinho. Só que a parte societária você segura
e encerra só no final do ano agrícola. O que é um ano agrícola, um período agrícola? É o período em que você planta, cultiva, colhe e normalmente vende essa safra. Então, se você encerra essa safra em março, então seu fechamento do balanço vai ser em 31 de março, ok? Ah, mas em dezembro. Faz a parte fiscal e entrega em dezembro. Mas o seu balanço societário ou para tomada de decisão gerencial, o ideal é que ele seja realizado após a colheita, ok? Então aconteceu a colheita, o produtor vendeu aquela produção, beleza, já faço o fechamento, encerro e apuro o resultado do ano agrícola. Se por um acaso o produtor resolver guardar aquela produção para vender em períodos futuros, aí você também, como às vezes pode demorar até anos aí para vender, você faz o que? Apurou o resultado, fecha a contabilidade. Terminou a colheita, se ele vai demorar para vender, já fecha, porque não dá para ficar esperando de repente vários meses até ele vender para apurar. Então fecha como está no momento da colheita e depois, quando ele efetivar a venda, você só vai fazer a venda normal e dar baixa no estoque. Ano agrícola e exercício social é isso. A maior parte destas referências que nós utilizamos no trabalho, ela vem do livro de contabilidade rural do professor Marion. É uma referência interessante para quem quer aprender um pouco mais sobre contabilidade do agronegócio, né, contabilidade rural, e funciona aí como uma boa referência. A nossa próxima aula será de culturas temporárias. Culturas temporárias nós vamos ver aquelas produções agrícolas que a gente comentou no início da aula que tem curto prazo, né, que duram menos de um ano. Então plantações de soja, milho, trigo e assim por diante. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.